Mais um vídeo especial, todos eles são, né? E dessa vez nós vamos falar um pouco mais sobre o meu irmão, né? Seu irmão Yeshua, nosso irmão. Assim, para quem está acompanhando um pouco dos vídeos ou já participou de algum evento presencial, né? Que eu já fiz, sabe o quanto que assim, o foco é o Pai, né? Assim como foi o de Jesus, né? Do nosso irmão Yeshua. O foco dele era o Pai, não era ele próprio. Distorcer as coisas e tirar o foco do Pai e colocar o foco nele, né? E ele não veio para ser o foco, né? Ele veio para falar, o Pai é o foco. Mas tem um porquê que desviaram a atenção para ele, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas assim, o foco é o Pai, né? Meu foco, o de Jesus, né, de Yeshua, quando estava aqui com a gente, também era o Pai. E você tem a escolha, né? De se o seu foco vai ser Jesus, né? Ser o nosso irmão Yeshua, ou se vai ser o Pai, né? Tem algum problema Yeshua, né? Ser o foco? Depende, né? Porque muitas dessas pessoas que colocam Yeshua, né, como o foco, são pessoas que criticam outras pessoas que colocam, por exemplo, Maria como foco, o santo tal como foco, né? Porque são intermediadores, né? Assim como Jesus, né? Jesus, ele é um intermediador, né? Ele tem autoridade acima de todos os outros, né? Mas ainda assim ele tem uma autoridade abaixo do Pai. Somente o Pai que tem a autoridade plena e total, né? Jesus só faz o que o Pai permite ele fazer, senão ele não faz, ele não pode fazer nada. E quando alguém ora para Jesus, ele leva para o Pai e o Pai decide se ele pode acatar ou não, né? Então, tem, como estava dizendo, né? Tem problema de Yeshua ser o foco? Não tem problema. Mas também, quando alguém tiver Maria como o foco, não critique essa pessoa, porque você está fazendo igual a ela, né? Tendo um intermediário, né? E Jesus, né, nosso irmão Yeshua, ele veio justamente para não ter nenhum intermediário, né? Nossa conexão direta e exclusivamente com o Pai, né? Ele não veio falar assim, eu vou ser intermediário entre você e o Pai, né? Não, ele fez a missão dele, que era nos reconectar com o Pai e ponto, né? Ele continua tendo autoridade no céu? Continua, né? Está sentado à direita do Pai? Está sentado. Ele tem ordem, né? E comanda os anjos e arcanjos, comanda, né? Mas ainda assim, sob, né, as ordens do Pai, né? Mas vamos lá. Esse vídeo é para a gente falar sobre a profecia sobre Yeshua, né? Sobre Jesus. A gente sabe que já estava escrito, né? No Antigo Testamento sobre ele. E aqui nós vamos ver, né, o que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. Essas passagens aqui estão misturadas, está em Isaías, está em Jó, está em Salmos, está em Gênesis, tem vários livros que citam, né, Jesus, a vinda dele, né, Yeshua. Mas volto a repetir, né, não é porque estava escrito que ele é o foco, né, que ele está acima do Pai, né. Ele não está acima do Pai, nem em igualdade com o Pai, né? Ele não é Deus, somente o Pai. Ele é filho de Deus, assim como nós somos filhos de Deus, né? Tem talvez conversando com uma pessoa que frequenta bastante a igreja. Sei que frequenta porque algumas vezes eu vi ele retornando e falar, estou voltando da igreja, fui na igreja e tal, no culto. E para ele acredita que Jesus, Yeshua, né, é a encarnação de Deus, né? Deus encarnado, né? Eu também já ouvi isso de alguns padres, né? Algumas missas, né? No passado, quando eu frequentava. E isso é um grande equívoco, né? Porque eu até perguntei para ele, né? Falei assim, então quer dizer que Jesus é Deus encarnado? Então assim,
como que foi aquela voz, né? Com João Batista, que o João Batista estava batizando Jesus, falou assim, veio uma voz do céu e disse, eis o meu filho amado, né? Eis, ou seja, Deus estava lá em cima e Jesus estava aqui embaixo, não era a mesma pessoa, né? Então não dá para dizer que Jesus é Deus encarnado, né? E se fosse Deus, Deus não precisaria se encarnar, né? A gente na série que eu estou gravando sobre o Gênesis, né? Várias vezes, várias passagens. Deus desceu à terra, Deus subiu diante de Moisés, de Abraão, Deus subiu diante de Jacó, né? Jacó, Israel. Então assim, Deus não precisaria se encarnar para vir à terra. Deus tem total autoridade, né? Poder para ir subir e descer a hora que ele quiser, sem precisar encarnar. Não tem, imagina Deus se encarnar, né? Então assim, Jesus é uma criação de Deus, como nós somos criação de Deus, né? Só que ele tem teve uma missão muito grande de nos reconectar com o Pai, corrigir lá, né, a ofensa, a transgressão gravíssima de Adão e Eva, né, a primeira desobediência. Ele tem uma grande autoridade, né, no céu e no inferno. Então vamos lá, né, das profecias. Na descrição desse vídeo eu vou colocar as passagens, tá, onde estão esses textos aqui, qual livro, qual passagem que está. Então vamos lá. Jesus, então, Yeshua, né, veio, né, como ser a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ser a semente de Abraão, ser a semente de Isaac, ser a semente de Jacó, que terá o domínio, né, descender de Judá, descender de Davi e herdar seu trono, né, mas não no sentido trono físico, no sentido físico mesmo, né? Ser rei no sentido físico, de outra maneira, né? No reino espiritual. Existir eternamente, né? Ser o Filho de Deus, ter o nome divino. O Pai, também em alguns vídeos eu já gravei a respeito, né? Ele diz qual que é o nome dele, ele diz isso para Moisés, meu nome é Yod-He Vav-He, né? É como se soletra o nome de Deus, as 4 letras hebraicas. Que teoricamente não teria uma pronúncia, ou não tem uma pronúncia, ou teve uma pronúncia para Moisés, mas se perdeu depois, com o passar dos anos. Que alguns judeus dizem, né, que tem uma divisão entre os judeus. Alguns dizem que não tem pronúncia, porque eles não sabem como se pronunciar, porque se perdeu. E outros dizem que é Ial, né? Ial, a pronúncia de Deus, o nome do Pai. Então aqui diz assim, em uma das passagens, tem o nome divino, né? O nome do Pai, a pronúncia seria Ial, e a pronúncia de Jesus é Ialcha, né? Então assim, esse trecho aqui diz que o nome de Jesus seria uma variação do nome de Deus, né? Do Pai. Então, Ial, Pai, Ial, Shah, ou Yeshua, o nome de Jesus, né? Que significa o Senhor salva. E aí, esse Senhor salva não é Ele, Jesus salva, né? Porque a gente vê no Antigo Testamento que Senhor é o Pai, né? Adonai. Jesus, no Novo Testamento, os discípulos chamavam ele de mestre, né? Algumas vezes chamavam de Senhor, mas era mais como mestre, né? Então assim, quando se refere ao Senhor salva, está se referindo a Deus, o Pai, né? Assim como o nome dos arcanjos sempre é semelhante a Deus, resplandece a imagem de Deus, o nome dos arcanjos, Miguel, Gabriel, sempre se refere a alguma coisa em relação ao Pai, né? Então Yeshua, Jesus também é a mesma coisa. O Senhor é a salvação, não é Ele, né? Eu já vi também em missas padre falando, olha, que é a prova que Jesus é a salvação. Não,
o Senhor e a salvação é o nome dado a Ele pelo Pai, né? Que é Ele próprio, né? Deus, o Pai, quem salva, né? O cumprimento da missão de Jesus permitiria Ele nos salvar do pecado original, né? Assim, Ele tem uma missão de salvar, né? Mas não que Ele é o Salvador no sentido principal da palavra, né? Que no caso quem salva de fato somente é o Pai, só o Pai que tem autoridade, né? Para nos salvar, para nos dar vida. Vir em um tempo específico, 483 anos após a reconstrução do muro de Jerusalém. Nascer de uma virgem, nascer em Belém, ser adorado por pessoas importantes, ser precedido por um arauto, né, que foi João Batista, ser ungido com o Espírito de Deus. Aqui, mas também mais um parênteses, né? Vamos lá. É uma tradução, né, quando é usado de Espírito Santo, Espírito de Deus, que não é uma tradução correta, né? Se pegar o Antigo Testamento, escrito em hebraico, significa o sopro divino, né? Porque quando a gente pensa em espírito, o Espírito de Deus parece que são separados, parece que tem um espírito dentro de Deus, né? Deus enviou o espírito que está dentro dele para a pessoa, aí quer dizer que Deus ficou sem o espírito, né? Então, não existe isso, né? Nós estamos aqui encarnados, em carne, temos um espírito dentro, tudo bem. Agora Deus, né, quando a nossa alma subir, né, sair do nosso corpo, não existe um espírito dentro do nosso espírito, né, dentro da nossa alma. Só existe a alma, que é uma coisa só. Né? Deus é a mesma coisa, Deus só existe o espírito dele, não existe um espírito dentro dele, né? A tradução certa é o sopro divino, né? Então Deus, quando sopra, ele está soprando o poder dele, não é um espírito dele, não é um espírito que está sendo dentro dele no sopro para entrar dentro de uma pessoa, né? É o poder de Deus, né? O poder. Então, e ser ungido por Deus, né? Então assim, só Jesus foi ungido por Deus? Não, né? Samuel ungiu Davi como rei, pegou o óleo, porque Deus mandou, pega esse óleo santo, sagrado, e unge Davi como rei, né? Entre outros vários casos, né, que teve essa questão de ser ungido. Inclusive nós somos ungidos quando nós somos batizados, né? Nós somos ungidos quando nós pedimos para Deus, né? Quando a gente lê ou recita o Salmo 23, né? Unges a minha cabeça com óleo, você está sendo ungido por Deus, né? Então assim, somente Jesus foi ungido por Deus? Não, né? Então, mas sim, ele também foi ungido por Deus, né? Assim como nós, ou aqueles que querem, né? Aceitam. Ser um profeta como Moisés. Possuía o ministério de animar os quebrantados, proclamar a liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Possuía o ministério de cura. Ministrar na Galileia. Ser gentil e compassivo. Ser humilde e discreto. Ser impecável e não enganar. Suportar a culpa de outras pessoas, né? De todos nós, né? Ser sacerdote. Ele era sacerdote, porque ele falava de Deus, mas sem ser de igreja, sem ser, né, religião. Ele era de judeu, ele pertencia teoricamente ali a religião judaica, né, que já tinha o sumo sacerdote, né? Mas ele era contra aquilo ali, porque eles pregavam de uma maneira que ele não era de acordo, né? Porque eles davam mais valores aos rituais, né, do que amar as pessoas de fato, né? Então ele era contra, ele não participava, né? Mas ainda assim ele era um sacerdote por falar de Deus, né? Entrar publicamente em Jerusalém montado em um jumento. Entrar no templo e demonstrar autoridade. Ser odiado sem motivos.
ser indesejado e rejeitado pelo próprio povo, né? Então lá na escolha entre ele e Barrabás, né? Ele foi rejeitado pelo próprio povo. Ser vítima de um complô perpetrado conjuntamente por judeus e gentios. Ser vendido por 30 moedas de prata. Então, Judas, quando, né, recebeu as moedas, ele estava cumprindo ali o que estava escrito. Ele foi escolhido, né, por Deus para ser o traidor, né? Agora, por que Deus escolheu ele, né? Aí é uma questão de Deus, do Pai. O problema não foi ele trair, né? Porque já estava escrito que alguém ia trair, né? Ia fazer isso. O problema foi ele depois não se arrepender, né? Ele tinha um livre-arbítrio ali para pedir perdão por isso. Aí ele se sentiu tão culpado, né? Que ele não fez isso. Ser vendido pelo preço equivalente ao campo de um oleiro. Ser abandonado por seus discípulos, né? A gente vê lá que os três, o discípulo, né, negou ele 3 vezes. Depois eles se esconderam, né? Ficaram lá, depois da morte, ficaram escondidos. E em alguns momentos também foi abandonado, né? Por exemplo, quando ele falou assim, vigiai, né? E orai. Aí quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. Ter a face espancada, receber cusparadas, ser alvo de zombarias, ser espancado, ser executado por crucificação, tendo os pés e as mãos transpassados, sentir sede durante a execução, receber vinagre para saciar a sede, ser executado sem ter nenhum osso quebrado, ser considerado transgressor, ser cortado, mas não por si próprio, ser a pessoa cuja morte faria a expiação dos pecados da humanidade, ser sepultado com os ricos após a morte. Fala assim, mas por que Jesus foi sepultado com os ricos, né? Se ele andava mais com os pobres? A gente vê, né, o início ao fim, né? Ele nasceu extremamente pobre, né? Numa manjedoura, no meio de animais, ali num estábulo, né? Mas depois a morte foi entre os ricos. Então assim, ele estava conectado aos 2 mundos, né? Ao mundo das pessoas pobres e aos ricos, né? Também, para que não haja uma distorção, né? Falar, Jesus só veio para os pobres, Jesus só veio para os ricos, né? Então a gente vê que Deus teve até esse cuidado, né? Para mostrar que ele veio tanto para os pobres quanto para os ricos. Não é o dinheiro, a condição social, status, poder que faz a escolha, né? O que faz a escolha é nós, né? Escolhemos Deus ou não a questão do dinheiro. Levantar-se dentre os mortos, acender a mão direita de Deus, né? Ou seja, está sentado à direita de Deus, né? Exercer seu ofício sacerdotal no céu, ser a pedra principal da comunidade de Deus, né? Ser a pedra principal da comunidade de Deus. A comunidade é de Deus, ou seja, viu? O Pai é o principal, mas temos Jesus ali como mestre, né? Como os discípulos, ou seja, as pessoas que estavam mais próximos dele se referiam, ou seja, ele ensinou como nós devemos, ou reforçou, né? Porque muitas coisas já estavam escritas no Antigo Testamento, mas ele veio talvez deixar de uma maneira mais fácil de entender como nós alcançarmos o coração do Pai, né? Ser visto posteriormente tanto por gentios quanto por judeus. Isso aqui depois da ressurreição dele, né? Ser aceito pelos gentios, ser o rei, que Israel o veja transpassado. Então, essas são as passagens, né, que se referem à profecia da vinda de Yeshua, né? Outra coisa, o termo evangelizar, né? Eu não uso esse termo, evangelizar, sou contra esse termo, tá? Por quê? Porque evangelizar significa contar a boa nova, né?
já se passaram 2.500 anos, então não tem mais nada de novo. Boa nova já não tem mais nada. 2.500 já ficou mais que velho, né? Então, vou sair contando a boa nova, porque evangelizar é isso. Eu vou sair contando a boa nova, contar a boa nova que Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Não tem mais nada de novo nisso, né? Então, esse termo evangelizar, né, não é aplicável, não é mais aplicável, né? Nós temos que falar do amor do Pai, né? Falar do amor do Pai, porque usar termos complicados só nos distancia do Pai, né? Porque nosso cérebro não processa, vou evangelizar, né? O que é evangelizar? A pessoa até repete, mas não sabe nem o que significa, né? E aí, falar boa nova, vou falar da boa nova de Jesus, também não faz sentido, né? 2.500 anos, não tem mais nada de novo, mais que velho, porque todo mundo já sabe sobre ele, né? Então, mesmo aqueles que têm uma religião não sobre Jesus, né? Qualquer outra religião, também sabe sobre ele, né? Sabe da existência dele. Então, essas foram as passagens, né? As profecias sobre Yeshua, sobre Jesus. Mas lembre-se, né? Ele veio para cumprir uma missão do Pai, né? O Pai deu uma missão para ele. Então, assim, o Pai está acima de tudo e de todos, né? E Jesus não é Deus encarnado, né? Ele não é Deus, nem Deus Filho, né? Ele é Filho de Deus, criação do Pai, como nós também fomos criados, né? Ninguém sabe como Deus surgiu, né? Só Ele próprio sabe como que Ele surgiu, porque Ele está desde o princípio. Mas Ele criou Jesus, né? A alma, o Espírito de Jesus foi o Pai que criou, assim como Ele criou as nossas almas, né? E só existe um único Deus. Jesus não é Deus, não existe o Espírito Santo, né? Porque não é Espírito, é o sopro divino, portanto não existe a Trindade, né? Só existe Deus, o Pai, somente Ele. Isso é bem claro na Bíblia, na própria Bíblia, né? Não existe Trindade escrito na Bíblia, né? Porque não é Espírito Santo, é o sopro divino. Jesus não é filho, não é Deus, é Filho de Deus. Está bem claro que Ele é Filho de Deus e não Deus. Eu vou colocar na descrição, né, as passagens de todas esses, onde está, né, as passagens dessas profecias. Caso você queira pesquisar, se aprofundar, né? Então tá bom, é isso. Até o próximo vídeo.